perto de mim, eu falei, eu tentei me matar. Aí, em vez de me levar para o UTI, ele me levou para a enfermaria, e ali eles colocaram uma sonda. Foi a pior noite da minha vida. Eu fiquei a noite inteira vendo ratos, esses ratos de esgoto andando por cima de mim na cama, e eu não conseguia me mexer. A noite inteira vi um cachorro preto desse tamanho, em pé do meu lado, a noite inteira olhando para mim. Eu estava na cama, e na minha frente tinha um crucifixo na parede, e tinha um Jesus crucificado lá. E eu olhava para ele, ele olhava para mim, ele fazia uma cara tão sarcástica que eu ficava apavorado. De repente eu olhava na cruz, a cruz estava vazia. E eu começava a gritar desesperado, aonde que estava aquele Jesus da cruz? E eu sabia que ele estava debaixo da cama. Aí de repente, eu olhava na cabeceira da cama, ele estava em pé, aquele homem, com aquela tanguinha. Do jeito que ele estava lá parecendo um boneco, porém ele olhava para mim e disse, e agora? E agora? Como é que você vai sair dessa? Zombava da minha cara. Quando aquele fatídico dia miserável amanheceu, chegou um padre na beira da minha cama, e ele me enchia com a boca, e eu não ouvia, não entendia nada que ele estava falando. Quando ele foi embora, veio um psiquiatra, me entregou uma folha de papel. Na folha de papel estava escrito: depressão crônica com síndrome de autoextermínio. Poucos dias me deram alta, eu fui para casa. Eu sentava na varanda da minha casa, a dor na minha alma era tão grande que eu pegava uma faquinha pequena do cabo azul e começava a cortar meu braço. Eu queria que no meu corpo físico houvesse uma dor que explicasse a dor que eu estava sentindo na alma. Porque a dor da alma, você não consegue tocá-la. E eu pensei, se eu cortar, se eu sangrar, eu vou olhar para alguma coisa em mim e eu vou ver o motivo da dor. O demônio ria da minha cara e diz: nem para suicidar você presta. Faz de novo, mas faz direito. Passado alguns dias eu recebi um papel com o endereço, o nome de uma rua, o número, o bairro, e uma ordem para mim ir para essa casa. Eu fui, cheguei nessa casa, e fui muito bem recebido. Era uma casa assim tranquila. Eu entreguei aquele papel que tinha sido me dado. O senhor, que era um comandante do exército, me recebeu, falou: pode sentar aí um pouquinho, fica à vontade, toma água. Daí um pouco ele voltou e falou: olha, nós vamos receber você aqui todos esses dias da semana, nesse horário. Venha para cá. Na outra semana lá estava eu, era um centro espírita kardecista, a qual também eu nunca tinha entrado dentro de nenhum. Quando eu participei da primeira reunião mediúnica, sessão, porque eu peguei todo o conhecimento do baixo espiritismo, e agora, como eu estava dentro do espiritismo científico, foi simplesmente lapidar a pedra. Psicografia, psicofonia, desdobramento, viagem astral. Até um dia que eles me levaram para Uberaba, para a casa de Chico Xavier. Aí eu lembro que sentado na sala, na casa do Chico, devia ter umas 5.000 pessoas do lado de fora da casa dele, a casa estava cheia. Ele olhou para mim, pegou nessa minha mão, segurou na minha mão e disse: é um prazer te conhecer. E eu olhei para ele, aquele velhinho com aquele gorrinho na cabeça, uma coberta no colo. Sentei do lado dele e não percebi o quanto a minha vida estava mudando. Eu fui para a União Espírita Mineira, na Rua Guarani, no centro de Belo Horizonte, e comecei a fazer parte do Departamento de Orientação Mediúnica do Estado de Minas Gerais. Eu ajudei a coordenar 46 centros espíritas no estado. A Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, com o trabalho que nós estávamos fazendo em Juiz de Fora também me procurou. Nessa época surgiu uma faculdade nova. Eu comecei a fazer cirurgia espiritual. Aí pronto, aí a minha agenda lotou.
Eu viajava para todos os lugares, nos centros espíritas, e enchia de gente. Eu atendia 260 pessoas, até mais, em um sábado, fazendo cirurgia espiritual. E tem um fato que eu gostaria aqui de relatar, porque quando entra no centro espírita é feito um registro, um nome, de onde você veio, qual cidade e religião. E a maioria dessas fichas acabavam passando na minha mão. Eu fiz cirurgia em crentes dentro do centro espírita nessa época, porque lá estava escrito religião, evangélico, igreja, fulano de tal. Mas isso é só uma curiosidade no momento. Numa dessas viagens, e era normal, quando eu viajava para uma cidade pequena, eu sempre ficava na casa que fosse a melhor da cidade, a casa do prefeito, ou de alguma autoridade política da cidade, ou do grau 33 da maçonaria, o venerável. Nesse dia eu estava na casa de um venerável da maçonaria, numa cidade onde eu fazia trabalhos no centro espírita, que era dirigido pela esposa dele. Eu cheguei, a sala muito grande, tinha uma estante muito bonita, e tinha uma Bíblia, dessas Bíblias católicas, Bíblia decorativa. Quem aí imagine qual passagem? Hein? Salmo 91. Adivinharam. Foi difícil. Eu olhei aquela Bíblia, um suporte de madeira, uma Bíblia grande, com as bordas douradas, uma Bíblia bem bonita. Falei, que negócio de Salmo 91. Mudei a página. E tive curiosidade de ver para onde eu tinha mudado. Eu abri a Bíblia num texto, carta de Paulo a Filemon. Eu parei e bati o olho e não me recordei de ter lido esta passagem bíblica. Comecei a ler aquela passagem e senti do meu lado uma presença maligna muito forte. Quando eu olhei, tinha um homem com roupa de soldado romano. Ele era bem mais alto que eu, forte. Ele olhou para mim e apontou para a Bíblia e disse: nesta época que isto aconteceu, eu já tinha o meu comando, Flávio Cláudio César. Aí quando ele disse meu nome assim, aguçou minha curiosidade, porque eu não tenho o sobrenome do meu pai, eu sou o filho primogênito de 7 filhos, e eu sou o único que não tem o sobrenome do meu pai. E algumas vezes eu fui até minha mãe e disse: minha mãe, por que eu não tenho o sobrenome do meu pai? Ela disse para mim: eu não sei te explicar, porque quem foi te registrar foi eu. O que eu me lembro foi que quando eu olhei na minha mão, eu estava com a sua certidão de nascimento, e não tinha como mudar. Aquele demônio disse: até o seu nome eu escolhi. Porque nessa época eu já tinha sob meu comando essas 40 legiões de demônios. Olha, quando ele disse olha, e apontou para fora da casa, o corredor da casa, do lado de fora da casa, em volta da casa, na rua, estava tomado de soldados. E você faz parte desse meu projeto. Flávio Cláudio César. Meus 3 nomes são de origem romana. Me convenceu de que também ele havia influenciado a minha mãe a tirar o sobrenome do meu pai, e como ele tinha dito, ele levantou uma linhagem separada. Ele disse: eu levantei uma geração separada, porque eu escolhi o seu sobrenome. E disse para mim: a partir de agora você vai entender qual é o meu propósito na sua vida. Tinha 13 anos que eu tinha entrado pela primeira vez naquele terreiro de Umbanda. 13 anos já. Voltei para Belo Horizonte, passou a primeira semana, nada de diferente. Passou a segunda semana, nada de diferente. No final dela, eu estava num ônibus, aí de repente, eu comecei a ouvir uma pessoa que falava num idioma diferente. Não sabendo eu que idioma era aquele, mas eu compreendia o que ele estava falando nas minúcias. E ele me trouxe uma visão tão profunda sobre o governo de Satanás na terra, que durante aquele tempo eu entendi que satanismo não é religião, satanismo é governo. Satanismo é um governo. E não um governo de um estado, de uma cidade,
de um país